Fala pessoal, vamos lá então para o nosso episódio 22 dos 5 minutos e a gente vai ver hoje a qualidade do sono. Já abordei isso um pouco ontem, no último episódio. Vamos aprofundar um pouquinho sobre o que é padronizar, né, a questão da arquitetura do sono e a rotina relacionada a essa arquitetura. Então, a gente sabe hoje que os pilares do ciclo circadiano e a preparação para o sono são fundamentais, né, para a sincronização dos Zeitgebers, né, que são sincronizadores externos, ou seja, fatores externos que ajudam também você a melhorar a qualidade do sono e ajustar tudo isso com o seu relógio biológico central, tá? Que quando você tem esse ajuste do fator interno, relógio biológico interno, e também dos influenciadores externos, você vai, consequentemente, aproveitar melhor aí a eficiência do sono e, consequentemente, todos os benefícios, né, do sono para recuperação e anabolismo, beleza? Bom, primeiro item importante é a fotomodulação. Então, a gente sabe que hoje você controlar a exposição à luz, ela facilita e ajuda tanto o período diurno quanto o noturno, a partir da sincronização dessa exposição à luz com o núcleo supraquiasmático, que é quem faz, né, a recepção dessa luz e, obviamente, desencadeia ou participa de toda a modulação hormonal a partir disso, tá? Então, para que você, pela manhã, o que se recomenda? Que você faça uma exposição à luz solar, tá bom? Até porque o espectro azul natural da luz solar, ele ajuda ao acordar, inibe a melatonina, tá? E calibra o cortisol. A gente sabe que basicamente o hormônio é predominantemente durante o sono, é a melatonina, e durante o dia, que é o período de atividade, é o cortisol. Então, a gente precisa, quando você acordar, essa exposição à luz solar direta, tá? Ela inibe a melatonina, quer dizer, ela tira você do ciclo de indução da melatonina e predomina do parasimpático, que é responsável pela recuperação noturna e o anabolismo, e começa a calibrar a liberação de cortisol, que é o hormônio que se relaciona com a aceleração do metabolismo durante o dia, beleza? Então, isso aqui vai ajudar você a definir o início do ciclo circadiano. E, obviamente, à noite, da mesma forma que você durante o dia faz uma exposição à luz solar, à noite é importante que você faça uma restrição, um blockage, tá? Da exposição à luz, principalmente à luz azul, que é bastante forte nas telas e luzes artificiais dos LEDs, celular, tablet, computador, 60 a 90 minutos antes de você deitar, né? Antes de você ir para a cama. Tudo bem? Porque essa luz azul, durante esse período noturno, ela vai suprimir a secreção de melatonina endógena pela glândula pineal, que nós sabemos, que como eu já falei anteriormente, é o hormônio que precisa ser liberado durante a noite e que tem relação com a função parasimpática em recuperar você durante o sono, a partir de um sono de qualidade, tá? De um sono reparador. Tudo bem? Vamos lá, então. Aqui, então, já vimos, né, durante a manhã, uma exposição à luz solar direta, tá? Ela sincroniza aqui o núcleo supraquiasmático, beleza? E você vai conseguir inibir a melatonina residual do período noturno e vai calibrar também ou equilibrar a liberação do cortisol durante o dia, tá bom? Então, durante o dia é isso. Temos que ter inibição da melatonina, tá? E maior predomínio do simpático e liberação do cortisol durante o dia, tá bom? Durante a noite é o contrário. Então, a gente vai, como já foi falado anteriormente, a 90 minutos ali você já começa a se desconectar de luz de celular, tá? De luz de televisão, luz artificial. E é interessante você começar a se envolver com algumas atividades mais relaxantes, como ler um livro, já na cama, tá? Ler um livro ou escutar uma música relaxante, tá? Porque isso vai fazer com que você libere a melatonina a partir da glândula pineal e, nesse sim, período noturno, começar a ativação do parasimpático e diminuir a sua latência do sono, tá? Então, aqui você vê uma pessoa que se conecta com luz artificial à noite, ela tem uma latência, quer dizer, o tempo que ela demora para atingir a sonolência até dormir acaba sendo muito maior do que uma pessoa que faz o blockage, tá? Que ela evita a luz azul, a luz artificial durante a noite, beleza? Bom, segundo ponto importante para você ajustar o ambiente, né, para a preparação do sono. Adaptações térmicas, então a gente sabe que no início do sono é importante que a temperatura caia, tá? A temperatura central, a temperatura do nosso core, ela precisa cair. E isso é um fator indutor de sono de qualidade. Então é muito importante que você faça uma dissipação de calor através de um banho morno. Então, 1 ou 2 horas antes de você ir se deitar. Então, o que que a gente recomenda? 1 hora e meia ali, né? Que é o tempo de você
se desconectar de luz artificial, tá? A partir de 1 hora e meia. Então, justamente a partir de 1 hora e meia, você se desconecta de luz artificial, vai para o seu banho morno. Esse banho morno vai fazer com que haja uma vasodilatação periférica, isso vai dissipar o calor central do corpo, tá bom? E o quarto, pessoal, aí tem aquela questão, eu não gosto de ar-condicionado, eu tenho alergia a frio, tudo bem, tem coisas que são importantes, que são relevantes, tá? Mas, em via de regra, o quarto a 18 a 20 graus Celsius, justamente para você manter essa regulação térmica, tá? Mais fria, para você manter o sono mais profundo e mais reparador. Porque o quarto mais quente, ele te cria um contexto que não favorece o sono reparador. Você vai acordar mais vezes, vai ter uma latência do sono aumentada, mais despertares noturnos e também o sono que não é tão reparador, ok? Então tá lá, aqui como nós falamos. Então, 1 hora e meia ali antes de você ir para a cama, beleza? Já faz um banho morno, já se desconecta ali de toda a luz artificial. Inclusive aqui é o momento de você começar a ouvir aqui. A gente recomenda a pessoa que, eu gosto de uma música relaxante, bota um fone de ouvido aqui, já começa a ouvir a música relaxante. Aqui no próprio ambiente do banho morno, já deixar a luz mais apagada, vai diminuindo a quantidade de luz, tá bom? Então isso aqui vai ajustando tanto o aspecto luz, que nós já vimos, e o banho morno vai ajustando a temperatura, tá? Então você vai vasodilatar periférico, vai dissipar calor pela periferia e ter um resfriamento da temperatura do core, da temperatura central, tá bom? E depois o quarto, tá? Manter ele entre 18 e 20 graus, isso vai ajudar você a manter o cérebro, tá? Mais estabilizado, as ondas cerebrais, ondas lentas mais predominantes, e logicamente o sono profundo, o sono reparador vai ser favorecido. Já com a temperatura mais alta, acima de 25 graus, já tem uma fragmentação do sono não reparador, aumento da latência, tá? Falta de anabolismo e tudo mais. E por último, o aspecto da alimentação, tá? Então a gente sabe que o horário de refeição e bem como o tipo de alimento que você come à noite faz toda a diferença. Então, quando a gente pensa em janela alimentar, então ali cerca de 2 ou 3 horas antes de você dormir, você faz a sua última refeição, tá bom? E evitar alimentos muito gordurosos, tá bom? O processo digestivo ele eleva a temperatura central, a gente já viu, acabamos de ver que é importante baixar a temperatura central. Então, se você come muito perto de dormir e alimentos gordurosos, você vai ter uma temperatura central mais aumentada. E também a insulina, tá? Então, o nosso sistema nervoso ele percebe que se tem insulina, se você tem alimento para digerir, você vai secretar mais insulina, e isso vai gerar estresse, tá? Então, isso vai interferir no repouso. Beleza? E a cafeína, falamos também, que é o silêncio químico dos receptores, tá? É, então, a gente já sabe que ali, por volta das 14 horas, você já evita café, tá bom? E aí você vai, com isso, evitar que a cafeína venha concorrer com os receptores de adenosina, que são responsáveis pela pressão do sono, tá? No período mais noturno. Então, o que eu falei, evitar alimentos mais gordurosos à noite e se fazer a última refeição até 3 horas antes de você dormir. Então, aqui, olha que interessante. 3 horas antes de dormir, já faço a última refeição, mais uma refeição menos calórica, tá bom? Com 1 hora e meia, já vou para o banho morno, já banho, já baixo as luzes, já começo a fazer ali um som de relaxamento, para começar a me preparar para ir dormir. Tá? Então tá ali, a última refeição, a gente já viu. Comer alimentos menos gordurosos evita que a temperatura, aliás, alimentos mais saudáveis, né? Manter a temperatura central estável e os níveis de insulina se mantêm mais baixos, diminuindo o estresse, tá? Agora, se come comida muito, muito gordurosa, muito calorosa, muito calórica, né, antes de você dormir, tá? Você já vai ter uma temperatura aumentada e você vai ter uma liberação de insulina que gera estresse e perturba ali a sua latência de sono, ou o período de você ir para a cama, tá bom? E aqui a questão do silêncio neurológico, então a gente evitar a cafeína, tá? Então, quando você evita a cafeína, os receptores de adenosina podem se ligar com a adenosina, tá bom? Isso vai gerar pressão do sono, que ajuda você a diminuir a latência do sono, tá? Pegar no sono mais rapidamente. Se você usar cafeína aqui, né, você já vai ter todo um prejuízo. A cafeína ela vai tomar o lugar da ligação da adenosina com os receptores, você vai ter uma fragmentação do sono, estresse, ondas cerebrais mais agitadas, falta de recuperação e falta de anabolismo. Maravilha. E aí a questão, por último, que é a questão de rotina. Então, ajustamos luz, temperatura, alimentação. E agora é organizar a rotina de tudo isso aqui. Então, quando você cria uma rotina de previsibilidade, tá? Você finaliza a chamada arquitetura saudável do sono. Então, sempre procurar ancorar sempre os mesmos horários para você ir dormir, a mesma rotina, tá bom?
Isso vai reduzir o jet lag social, vai ajudar você a se organizar melhor. Inclusive, que se você passa 5 dias com a rotina, são os dias de semana, é mais fácil, pela percepção do bem-estar, você se comprometer mais com a manutenção da rotina em feriados e finais de semana. Legal? E a rotina de descompressão. Tá? Então, como nós já falamos, essas atividades que eu falei, leitura, é, ouvir músicas relaxantes, prepara o sistema nervoso autônomo para que você possa ir migrando do estado de estar mais desperto, tá? Onde tem um predomínio simpático, para um estágio mais de relaxamento ou pré-sono, ou de repouso, para você ir para o sono, com o predomínio do parasimpático. Então, maravilha. Então, manter aqui o seu agendamento, mesma rotina de horário de acordar, horário de você dormir. Você vai conseguir estabilizar aqui o equilíbrio entre as liberações hormonais de cortisol e melatonina, tá bom? Vai conseguir, essa rotina vai ajudar você a se educar para reduzir o jet lag social, tá bom? E a questão da descompressão. Então, ali, um pouquinho antes de você dormir, mais perto da hora de dormir, 30 minutinhos ali, já se conectar com uma boa leitura, com luz um pouco mais baixa, uma música de relaxamento, tá? Até uma atividade meditativa, vai ajudar a sincronizar o seu cérebro já para um estágio que favorece uma latência menor para pegar no sono e também ter um sono de maior qualidade, mais reparador, sono mais anabólico, ok? Lá na FIFA, então, indo para o futebol, essa tríade de luz, temperatura e consistência, que é a rotina, é recomendado como padrão, tá bom? Então já se sabe ali que a preparação começa ao acordar, com a exposição solar, então é muito comum te ver o Haaland, né? Esses dias sentado pela manhã, né? Sem camisa, sentado com o rosto em direção ao sol, então essa exposição ao sol pela manhã, ela regula todo esse metabolismo, ok? O silêncio químico também, então antes de você dormir, toda aquela descontaminação que eu já falei, com relação à luz, com relação à temperatura e à alimentação, tá bom? Antes de você ir deitar. Maravilha. Então, o objetivo é transformar o sono em uma ferramenta de performance, garantindo que o pico de liberação de hormônio de crescimento e o reparo tecidual corra sem interferências externas, como cafeína ou luz artificial e luz azul. E aqui ficou, né, o resumão para gente, para vocês. Então, a questão de fotobiologia, lembrar tudo que nós explicamos com relação à exposição solar pela manhã e à noite, tá? E o porquê da regulação dos hormônios diurnos e noturnos, tá? A termorregulação, os banhos e a temperatura do quarto, o porquê de fazer isso aqui. A crononutrição, também já falamos aqui, o horário de você se alimentar e o tipo de alimentação e evitar a cafeína. A consistência, que é a questão de você ajustar o ciclo circadiano e diminuir o jet lag social. A suplementação, já falamos também, o uso da caseína micelar, que é uma fonte de carbo noturna, durante todo o período que você vai ficar ali em jejum. Então, essa dose de caseína micelar, 40 gramas ali em média, antes de você dormir, é importante, para você manter o nível de glicemia do sangue. E o tart cherry, que é a cereja amarga, já falamos que tem ali a composição de melatonina natural e também os antioxidantes, tá? E os cochilos, né? Então é sempre importante no outro dia seguinte, sobretudo se não dormiu tão bem, ou se teve um jogo à noite, ou se viajou, é importante você no dia seguinte complementar com os cochilos de 20 a 30 minutos ou ciclos de 90 minutos que você pode estar fazendo para você compensar ou fazer o chamado estoque de sono. Tranquilo? Então, você que quer realmente participar, ou quer indicar isso para algum colega, é só escanear o QR Code, você vai estar entrando no nosso grupo, até porque essas aulas vão ser disponibilizadas dentro do nosso grupo VIP. Então, você que quer convidar um colega ou pessoas, tá? É só passar esse link ou escanear e a gente vai estar cada vez mais com mais pessoas acompanhando o nosso trabalho, beleza? Aqui o meu Instagram, então quem não segue, tá aí. A gente está aí com o Instagram totalmente voltado para essa parte de fadiga, lesões. Então, espero vocês lá também pelo Instagram. Valeu, pessoal. Então, até mais, até o próximo episódio. Um abraço.